Alô, alô! Bem-vindos a mais um devaneio. Estas últimas 2 semanas têm sido uma aventura, para dizer o mínimo. Mas o tópico que escolhi para hoje vem na sequência de um post que dizia que tinha uma imagem de um homem e depois à frente tinha o que na realidade era uma cabeça loira, mas em primeiro impacto a sensação que dá é que é um homem com uma barba muito bem feita. E depois na descrição, portanto, aquilo dizia que nem tudo o que parece é. Os nossos olhos interpretam a realidade de uma determinada maneira e depois enviam os sinais para o nosso cérebro, mas nem sempre. Nós às vezes até temos que olhar 2, 3, 4 vezes para conseguirmos ver para além da primeira recepção inicial. E isto fez-me pensar que realmente nós somos ensinados que nem sempre aquilo que nós captamos à primeira é de facto a realidade. Estava curiosamente a ver até foi ontem, um vídeo de um beat de um comediante, que eu agora não me recordo o nome dele, em que ele basicamente pega numa série de músicas e o argumento dele é que é quase tipo no karaoke que uma pessoa descobre qual é que é a letra das músicas. E então ele passa por um conjunto de músicas e diz: ouçam, eu jurava que aquilo que estava a ser dito era isto assim e assim, e depois ele toca a música e nós conseguimos ouvir a mesma coisa que ele está a dizer. E que depois supostamente chegava à altura do karaoke e assim, como assim? Mas afinal é isto? Porque nós estávamos a ouvir, não estávamos se calhar a prestar atenção à letra em si, estávamos só a ouvir a sonoridade e o nosso cérebro interpreta aquilo como, bem, então estes sons faz sentido que seja isto, embora se calhar a letra não faça grande sentido, mas deve ser isto. E com jeitinho, também já passaste pelo aquele vídeo que é eu acho que aquilo até é uma claque de futebol, que eles parece que volta e meia estão sempre a dizer uma coisa diferente consoante o texto que nós estamos a ler. E então isto demonstra que, de facto, os nossos sentidos nem sempre estão o mais apurados possível, porque é muito fácil nós nos enganarmos a fazer estas interpretações do mundo. Portanto, em termos de visão, audição, às vezes, por exemplo, ao toque, pode-nos parecer uma determinada coisa e depois é outra completamente diferente. Os americanos, naqueles programas dos night shows, eles volta e meia tinham desafios para as pessoas porem as mãos em caixas e irem tentar perceber o que era. E notava-se algum desconforto em tocar no desconhecido, quando na realidade muitas vezes até eram coisas banais e, portanto, nem sequer conseguiam lá chegar. Portanto, os nossos sentidos são muito falíveis no que toca à percepção da realidade e eu acho que isto já é algo que, mesmo que não seja ensinado, é algo que nos dão umas luzes de que isto acontece. Agora, porquê é que isto é tópico de devaneio? Porque o pensamento que me surgiu imediatamente a seguir foi que ninguém nos ensina que a mente faz algo muito semelhante. Aquilo que nós pensamos era como se fosse algo que está a ser recebido e este pensamento nem sempre é
nem sempre é algo real. Aliás, eu quase que me atrevia a dizer que pai, tipo 90, 95% das vezes não corresponde a algo real. E isto é um bocado assustador, porque os nossos sentidos, de maneira geral, como nós já temos a consciência de que eles são um bocado falíveis, nós ainda vamos com aquela coisa de deixa lá olhar para isto outra vez, que eu não tenho a certeza se vi bem, não é? Ou deixa cá ver se vejo uma coisa diferente. Agora, com o pensamento, não é, se calhar, tão costume virar-nos e dizer, espera aí, deixa cá ver se eu estou a pensar bem. A maioria das vezes em que isto se ouve, até é no contexto de expor uma determinada lógica, de expor um determinado tipo de argumento. E então nós estamos a falar com outra pessoa, estamos a explicar o nosso ponto de vista, a outra pessoa mostra-nos a dela e nós dizemos, não, espera aí, deixa lá ver se isto está a fazer certo na minha cabeça. E nós reformulamos e dizemos de outra maneira. Agora, quando é para pensamentos única e exclusivamente internos, quando não há aqui uma componente não há uma componente externa, não há um diálogo, não há uma discussão, não há... Quando é tudo exclusivamente interno. Acho que não é assim tão fácil nós ganharmos essa abstração do género de, dar o benefício da dúvida, não é? Dar o benefício da dúvida de que, se calhar, aquele pensamento que nós estamos a ter não corresponde à realidade, que também é falível. E isto depois acaba por ter aqui a possibilidade de ter uma série de implicações que nós muitas vezes nem sequer estamos preparados. Primeiro, e se calhar o mais gritante para mim, que é tudo o que nós repetimos na nossa cabeça vezes e vezes sem conta, acaba por quase se tornar num dado adquirido. Era como se fosse algo que é constantemente aprendido. E tudo o que é treinado quase que ganha músculo, tal e qual como os nossos, certo? Se nós queremos ficar com grandes músculos todos bombadões, nós vamos para o ginásio, mas não vamos uma vez, não é? Temos que ir com alguma regularidade, que é para conseguir trabalhar aquele músculo. E, portanto, com o pensamento, isto acaba por ser muito semelhante. Até porque, certamente, já ouviste falar, ou não, em que os nossos neurónios criam ligações, não é? Consoante, quase que eles criam ligações conforme novos conceitos vão surgindo e estas pontes, vamos lhes chamar assim, ficam cada vez mais fortes quanto mais elas forem trabalhadas, não é? E isto significa que se eu penso a mesma coisa várias vezes, então a ponte que estabelece estes conceitos fica cada vez mais enraizada. E se fica mais enraizada, então isso significa que depois, para desmontar essa ponte, requer mais trabalho. E depois, a maneira como nós agimos perante o mundo tem sempre em consideração estas pontes que nós temos criadas. Caramba, tu vais para um lado qualquer, certo? Vais de Lisboa a Almada. Tu vais utilizar as pontes que tens à tua disposição, porque é o caminho teoricamente mais rápido, certo? E, portanto, dentro da nossa experiência humana, nós vamos optar por fazer exatamente a mesma coisa, nós vamos recorrer ao que já conhecemos.
E então, dando aqui um exemplo muito simples, se nós batermos na tecla de que eu não consigo, 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 não é? E fizermos isto vezes e vezes sem conta, assim que chegar um novo desafio, qual é que é a ponte mais rápida de levar? É a ponte do eu não consigo. Então a ponte está tão consolidada, está tão forte, se calhar é onde ainda pagas menos portagens, porque carga de água é que não haverias de passar por ela. Não é? Faz sentido? E então o desafio acaba por ser reforçarmos as conexões que nos são úteis, que nos fazem sentido. Que é para, eventualmente, nós conseguirmos utilizar essas sem pensar duas vezes. Depois, temos outra questão que é, ainda na sequência disto, portanto, aquilo que nós vamos repetindo, nós acreditamos. Acaba por se tornar numa crença. E depois imaginem que vocês têm um relacionamento com alguém que está a ser difícil. Tiveram uma desavença qualquer e agora está a ser difícil resolver a coisa. Se eventualmente aquilo que te passa pela cabeça é esta relação com esta pessoa não tem nada de bom, não faz sentido continuar a dar-me com ela. Vamos partir do pressuposto em que a desavença não foi nada para ir além, ok? Não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido, eu não me quero dar mais com esta pessoa, eu não me quero dar mais com esta pessoa, eu não me quero dar mais com esta pessoa, tu obrigatoriamente vais deixar de dar com essa pessoa. Porque tu estás a repetir isto tantas vezes para a tua cabeça, não é? O pensamento está a ocorrer tantas vezes que o teu cérebro vai aceitar isto como uma realidade e então tu vais começar a arranjar mecanismos para deixar de dar com esta pessoa. Com jeitinho, ou arranjas uma discussão ainda pior, ou dás um confronto e dizes tipo, epá, olha, não quero mais, obrigada aí Deus. Quando, se calhar, no fundo, tu até querias resolver este assunto. Tu até querias que a relação ficasse bem. Mas como foi algo que foi passando, foi matutando, é aquela questão das ideias fixas, sabes? De alguém ter ideias fixas. É porque algo passa tantas vezes pela cabeça, que depois, ok, também entra aqui um bocadinho o ego, mas que é do género, pá, isto agora está conectado. E agora, para desfazer isto? É possível, ok? É possível. Mas eu acho que aqui a melhor tática é a prevenção. É nós conseguirmos ouvir os pensamentos que nos estão a passar, até porque nós não somos necessariamente o que pensamos. Eu não estou limitada por aquilo que penso. Se eu tiver um pensamento mau, não faz de mim uma má pessoa. Ok? Temos isto presente, certo? É termos a noção do pensamento que nos está a ocorrer, percebermos que, ok, isto é um pensamento, e depois escolher quais é que nós queremos ter em repeat aqui dentro. Porque tu podes escolher, eu posso escolher. Por isso, escolhe. Escolhe uma série de pensamentos que queiras trabalhar, que queiras fortalecer essa ponte, que queiras
tornar automático. Escolhe. E lembra-te, os pensamentos são falíveis. Dá-te o benefício da dúvida. Tá? Está feito por hoje. Vemo-nos por aí.